Bom, é isso aí, rapaziada. Então, vamos dar continuidade à ditadura militar, beleza? Agora, né, que a gente já viu aí um golpe, Castelo Branco, Costa e Silva, vamos ver o governo Médici, né? Cara, o governo Médici é tido como o mais duro de todos, tá? Ele é tido como o pior momento dentro da ditadura, tá? Porque com o AI-5, no finalzinho do governo Costa e Silva, você cria condições para que se atuasse de maneira, como é que eu posso dizer, de maneira completamente autoritária, né? Já vinha sendo agora embasado por uma lei, né, digamos assim, que permitia ao governo tomar atitudes e praticar ações completamente autoritárias e sem chance da população, sem participação política, sem nada, né? Não é à toa que, enfim, daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, a repressão, pô, corre solta nesse período, com várias prisões, com censura, com perseguição e o que é muito mais grave, muito pior, com muita tortura. Foi um período em que se torturou demais as pessoas e que é um absurdo, né? Tortura não é aceito por nenhum país que tenha os direitos humanos como princípio, né? Então foram criados órgãos de segurança para identificar pessoas envolvidas com a oposição, perseguir essas pessoas, perseguir jornalistas, artistas, pessoas comuns, né? Comuns e tal. E é um período também de muita propaganda do governo para encobrir essas atitudes, né? Se fazia uma, uma campanha de exaltação ao país, como Brasil ame ou deixe, ninguém segura esse país, né? Porque como a gente falou, foi um período de crescimento econômico muito grande, mas eu vou falar sobre isso já já. E o Brasil ganha o tricampeonato de futebol em 70, com uma seleção tida até hoje como, né, a melhor seleção de todos os tempos, um dos melhores times, se não o melhor time de todos os tempos, a se a jogar e tal. Então, isso foi usado como propaganda também de um país que vai para frente, de um país que dá certo, de um país que vai evoluir, de um país que vai ser um grande país nos anos 2000 e tal, na virada do século. Então, tinha todo esse contexto, tá? E aí vamos falar do milagre econômico, né, finalmente. O milagre econômico, o milagre econômico brasileiro, ele é um período onde tem um crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto. O que é o Produto Interno Bruto? É toda a riqueza produzida no país, né? Isso é o Produto Interno Bruto. Então isso cresce muito. Chegava a crescer 15% ao ano, pelos números dados aí pelo governo, né? Então você tinha uma baixa inflação, um crescimento muito grande, uma industrialização crescente da economia do país, só que isso não foi acompanhado ai meu Deus, como é que é o nome que dá? De uma distribuição de renda, né? Isso na verdade gerou uma desigualdade ainda maior na, na renda do país, né? Então você tem aqui, por exemplo, só para analisar, aqui nessas tabelas aqui a gente tem a participação desses grupos na renda. Tá? E aqui é a população economicamente ativa. Vocês sabem o que é economicamente ativa? É aquela que está em idade de produzir, ou seja, né, idade de trabalhar, que está inserida no mercado de trabalho. Então, ó, os 50% mais pobres da população, em 60, tinham participação de 17,71% na renda do país. Em 70 caiu, em 76 caiu ainda mais, né?
E os 5% mais ricos, por exemplo, eram 27%, 34%, 39%. Então você vê que esse aumento todo esse milagre econômico, todo esse crescimento econômico, ele vai favorecer os 5% mais ricos da população brasileira, e quanto mais pobre, menor a participação na renda. Então não havia uma distribuição, ou seja, o Brasil está ganhando mais dinheiro, então vamos distribuir por esses grupos. Não havia isso. Tá? Os 5% participavam mais, os 15%, né? Então os mais pobres continuavam deixados de lado aí dessa distribuição de renda. Ok? A resistência. Lembra que eu falei dos artistas que resistiram, né? E tudo mais? Então, a resistência se expandiu. Ela deixou de ser uma resistência artística, cultural, e ela passou para o campo do combate. Tá? Os grupos que tentavam por vias políticas, né, reverter a situação política do país ou acabar com o autoritarismo, depois do AI-5 não viram saída. Não todos, óbvio, mas uma grande parcela desses grupos não viu saída, senão tentar, através de armas, fazer uma revolução e tudo mais. E isso aumenta. Tá? Eles assaltavam bancos para financiar essa luta. Depois teve uma época de sequestros, né? Sequestravam autoridades estrangeiras. E o primeiro grande sequestro desse tipo é o sequestro do Charles Elbrick, que era o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Então ele é sequestrado por dois grupos que se juntam para fazer esse sequestro e pedem em troca, não pedem dinheiro, eles pedem a leitura de um manifesto onde eles explicavam para a situação, para a população, né? Esse manifesto foi lido na televisão, no rádio, onde eles explicavam para a população o porquê daquele sequestro e o que estava acontecendo no país, e pediram também a libertação de pessoas que estavam presas, né, e que estavam sendo torturadas nas prisões da ditadura e tal. E esses foram os presos libertados por conta do sequestro. Tá? Esses presos foram libertados. E você pode ver essa história em 2 filmes. Tem um filme chamado O Que É Isso, Companheiro, que é baseado num livro do Fernando Gabeira. Fernando Gabeira é um jornalista, trabalha hoje na Globo News, né, um comentarista político, já foi um dos fundadores do Partido Verde, junto com o Sirkis, que faleceu há pouco tempo num acidente de carro aqui no Rio de Janeiro, no arco metropolitano. Tá? E fundaram juntos o Partido Verde, o PV. O Gabeira já foi candidato a prefeito algumas eleições aí atrás, tá? E o Gabeira participou do sequestro do americano, né? Então o filme é baseado nesse livro que ele escreve como foi o sequestro, como foi planejado, como foram os dias com o embaixador sequestrado, né? E o Sirkis também participou de um sequestro depois do sequestro do embaixador alemão, tá? Que também libertou mais gente. Aí isso foi virando uma rotina, foram se sequestrando, né? Primeiro foram 15 libertados. Depois já teve acho que se eu não me engano foi o embaixador do Japão que também foi sequestrado, que libertaram 80 e poucos presos. Então isso começou a se tornar uma atividade desses grupos que acabava chamando a atenção internacional também para a situação do país, né? Como eles queriam. Então, e tem um outro filme chamado Hércules 56. Né? É um documentário. Por que Hércules 56? É o nome desse avião aqui. Ó. É um avião modelo Hércules 56, tá vendo? Da Força Aérea, que foi o avião que transportou esses libertados, os presos políticos, para o México. Se não me engano, onde foram soltos e libertados no México. Né? É assim que souberam que eles estavam livres lá no México, que estavam em segurança, e soltaram o embaixador americano. Tá? Então, foi essa situação que foi sendo gerada por conta desse
dessa escalada de autoritarismo, né? A gente ainda teve a prisão de vários estudantes que estavam num congresso da Uni, em Ibiúna, em São Paulo, que foi descoberto, aí o exército lá prendeu gente pra caramba. Enfim, muitas outras coisas também aconteceram nesse período, que é marcado por essa luta armada, que a gente chama, né? A Guerrilha do Araguaia e vários outros eventos, mas que também essa luta não foi frutífera, né? Acabou, você imagina, eram jovens pegando em armas e você tinha do outro lado um exército com todo um aparato, com um auxílio também do norte-americano com relação à técnica de tortura, de inteligência, né? Então foi realmente difícil para esse grupo de, de jovens, de estudantes combater, né? Mas muitos acreditavam que era possível, porque tiveram o exemplo da Revolução Cubana, que foi feita com pouca gente, enfim. Né? O fato é que não foi para frente e que essa ditadura continua. Tá? Continua, mas já no início de processo de abertura. Então a gente vai na próxima aula ver o governo Geisel, que é um governo que começa já a passar adiante, já começa a dar uma afrouxada, digamos assim, no regime e fazer uma transição para depois assumir o Figueiredo, que é o último governo militar que vai realizar finalmente a transição para um governo civil, né, um governo democrático. Ok? Mas então é aquilo, hein? A gente vai se vendo aí, vai se falando. Um grande abraço a vocês, façam tudo aí que está sendo enviado para vocês fazerem e a gente se vê. Beleza? Um grande abraço e tchau, tchau para vocês aí.